Você já perdeu uma planta de tomate cheia de fruto por causa de uma lagartinha que apareceu do nada? Uma semana estava tudo bonito, na outra a planta estava toda rasgada, folha caída, tomate furado. E a pior parte, você nem viu quando o bicho chegou. Isso acontece com muita gente. E quase sempre a solução que o pessoal usa é comprar veneno. Gasta dinheiro, bota produto na planta, no tomate, na terra, às vezes nem resolve e ainda fica com aquela preocupação na cabeça. Será que posso comer isso? Mas existe uma forma de segurar a lagarta antes dela aparecer, sem veneno, sem gasto, usando uma planta que você provavelmente já tem na janela ou no quintal. E o resultado, quando feito do jeito certo, pode dobrar o que você tira do canteiro de tomate. Nesse vídeo você vai aprender a plantar manjericão junto com o tomate, do jeito correto, no espaço certo, na posição certa, para que o cheiro forte do manjericão trabalhe por você e confunda a mariposa antes mesmo dela colocar o ovo na planta. Você vai conseguir aplicar isso já no seu próximo plantio. E tem um detalhe no final desse vídeo sobre o momento certo de fazer o transplante, que muita gente ignora e que faz toda a diferença no resultado. Fica até o fim porque isso pode ser o que está faltando na sua horta. Então vamos direto ao que importa. Esse conteúdo serve para quem tem uma horta em casa, no quintal, no sítio ou em qualquer canteiro com tomate. Não importa se é plantio grande ou pequeno. Serve para quem quer resultados sem depender de produto químico e sem complicar a vida. Agora, se você já usa um sistema de irrigação automatizado com controle digital de nutrientes e quer uma solução técnica de laboratório, esse não é o vídeo. Aqui a gente fala de roça de verdade, de terra, de enxada, de quem planta com as mãos. E já que a gente está começando, aqui vai uma dica prática para você guardar agora. O manjericão funciona como proteção porque o cheiro dele é muito mais forte do que o cheiro do tomate. Então, quando a mariposa voa pelo canteiro procurando onde botar o ovo, ela se perde no cheiro. Ela não consegue localizar o tomate. E sem ovo, não tem lagarta. É simples assim. Mas o espaçamento entre as duas plantas faz toda a diferença. Se você plantar longe demais, o cheiro não cobre. Se plantar perto demais, uma vai prejudicar a outra. Daqui a pouco a gente entra nesse ponto com mais detalhe, porque tem uma medida específica que funciona melhor, e eu vou te mostrar ela. Agora, antes de falar do espaçamento, deixa eu te explicar de onde vem o problema, porque entender o inimigo ajuda a combater melhor. A lagarta do tomate, aquela verde comprida que aparece escondida atrás da folha, ela não nasce do nada. Ela é filha de uma mariposa pequenininha que voa de noite. De dia você quase não vê. De noite ela percorre o canteiro, fareja a planta e bota os ovos embaixo das folhas ou no caule. Em alguns dias, os ovos abrem e as larvas começam a comer. Primeiro as folhas, depois o fruto. E quando você percebe, já tem um rombo no tomate. O problema é que a mariposa usa o cheiro da planta para se guiar. Ela reconhece o tomate pelo odor. É como se fosse um rastro. Ela segue esse rastro até a planta e faz o serviço dela. Aí entra o manjericão. O cheiro forte dele bagunça esse rastro. É como se alguém tivesse misturado perfume forte num caminho que você tentasse seguir no escuro. Você se perde. A mariposa também. Presta atenção nessa parte porque ela explica por que o consórcio funciona de verdade e não é só folclore de interior. Estudos feitos com plantios de hortaliças mostraram que plantas com cheiro forte, como manjericão, hortelã e alecrim, quando misturadas com culturas sensíveis a pragas, reduzem de forma significativa a presença de insetos nocivos. Não é magia, é o cheiro mesmo. A planta errada no lugar certo passa a ser invisível para o inseto. Na prática, agricultores que fazem esse tipo de consórcio relatam que a quantidade de lagarta no canteiro de tomate cai muito. Não chega a zero em todos os casos, porque isso depende do tamanho do canteiro, da pressão de praga na região, da época do ano. Mas a diferença é grande e visível. Agora, o manjericão não faz isso sozinho se você simplesmente jogar algumas mudas espalhadas por aí.
tem um jeito de fazer que funciona melhor, e é isso que a gente vai ver agora. A primeira coisa que você precisa entender é que o manjericão precisa estar próximo o suficiente do tomate para criar o que a gente pode chamar de uma cortina de cheiro. Essa cortina precisa envolver o canteiro de tomate por todos os lados. O espaçamento que funciona melhor é plantar o manjericão a aproximadamente 30 centímetros de distância do pé de tomate. Pode ser ao redor, formando uma borda, pode ser intercalado dentro do canteiro, um de cada dois. O que não pode é plantar um pé de manjericão longe demais achando que vai funcionar. Pense assim: você tem um canteiro de 2 metros por 2 metros de tomate. Nesse caso, o ideal é ter pelo menos uma fileira de manjericão na borda externa e 1 ou 2 pés dentro do canteiro, bem distribuídos. Isso garante que o cheiro cubra bem a área. Agora, aqui tem um erro que a maioria das pessoas comete, e isso é sério, então presta atenção. Muita gente planta o manjericão e deixa ele crescer à vontade até florescer. Quando o manjericão floresce, ele começa a perder o cheiro das folhas. O aroma vai embora, e com ele vai a proteção do tomate. Isso é o que mais derruba o pessoal. A planta está lá no canteiro, parece saudável, mas já não está cumprindo a função porque a energia foi toda para a flor. A solução é simples. Toda vez que aparecer florzinha no manjericão, você belisca fora, com os dedos mesmo. Isso se chama desponte. Não precisa de tesoura, não precisa de ferramenta, só arrancar a flor quando aparecer. Com isso, a planta continua produzindo folhas novas e continua cheirando forte. Isso é algo que o avô de muita gente sabia. Quem teve alguém da família que plantava manjericão para benzer a casa ou para a cozinha, sabe que a planta sempre estava viçosa porque a pessoa tirava as flores toda semana sem nem perceber que estava fazendo uma coisa muito certa. Agora vou te falar de outra coisa que pouca gente associa ao consórcio, mas que também ajuda muito. O manjericão atrai determinados insetos que são inimigos naturais da lagarta. Entre eles, algumas espécies de vespas pequenas que parasitam os ovos da mariposa. Essas vespas usam o cheiro do manjericão para se orientar. Então, quando você tem o manjericão no canteiro, você não só confunde a praga, você também chama reforço. É quase como ter um cachorro que late quando o ladrão chega e ao mesmo tempo chama o vizinho que vai ajudar. 2 trabalhos feitos por uma só planta. Daqui a pouco eu vou te mostrar como preparar o canteiro do zero para esse consórcio funcionar do primeiro dia. Tem um passo antes do plantio que muita gente pula e que influencia direto na saúde das 2 plantas juntas. Só um momento. Mas antes disso, deixa eu falar de algo que circula bastante entre os plantadores de tomate e que precisa ser corrigido. Tem gente que diz que plantar manjericão perto do tomate atrapalha o crescimento do tomate, que as raízes competem, que a planta do tomate fica menor, que a produção cai. Isso não é verdade quando você faz do jeito certo. O que acontece quando não funciona é que a pessoa planta os 2 no mesmo buraco, muito juntos, sem espaço para cada raiz se desenvolver. Aí de fato tem competição, mas com os 30 centímetros de distância que eu falei antes, as raízes não se misturam da mesma forma e as 2 plantas se desenvolvem bem. Na verdade, o que muitos agricultores que adotaram esse consórcio observam é que o tomate plantado junto com o manjericão tende a ter frutos mais saudáveis, com menos dano, o que melhora a quantidade aproveitada na colheita. Não porque o manjericão faz o tomate crescer mais, mas porque o tomate não perde fruto para a lagarta. E aí a conta fecha. Você tira mais tomate do mesmo canteiro, sem veneno, sem gasto. Isso é dobrar a colheita sem mexer na área plantada. Agora, o passo que a maioria pula antes de plantar. Antes de colocar as mudas no canteiro, vale preparar o solo com uma camada de composto orgânico ou esterco curtido. Não precisa ser muito. Uma palma de espessura já ajuda. Isso deixa o solo mais solto, mais arejado, e as 2 plantas conseguem aprofundar a raiz com mais facilidade. O esterco precisa estar curtido. Isso é importante. Esterco fresco,
ainda fedendo, ainda quente, vai queimar a raiz da planta. Tem que ser aquele que já descansou, que já cheira a terra, que já virou adubo. Se você tiver um quintal e tiver galinha ou boi, o esterco que fica no canto há mais de 60 dias já está bom. Se não tiver, em qualquer loja agropecuária você acha esterco curtido barato. Essa preparação do solo é o que faz com que o manjericão e o tomate tenham raiz forte desde o começo. E raiz forte é o que garante planta saudável, resistente, produtiva. Agora eu vou te contar uma coisa sobre rega que vai parecer simples, mas que muita gente ignora e depois paga caro. O tomate e o manjericão têm jeitos diferentes de reagir ao excesso de água. O tomate sofre muito quando fica encharcado. Raiz em excesso de umidade apodrece, fruto racha, planta fica fraca, e aí sim, aí aparece praga. O manjericão também não gosta de ficar com o pé encharcado, mas ele aguenta um pouco mais. Então a rega ideal para esse consórcio é molhar a terra em volta da planta, nunca em cima das folhas, e com frequência moderada. No verão, quando faz calor, regar de manhã cedo todos os dias. No inverno ou em época mais fria, pode espaçar para dia sim, dia não. Uma forma de testar se precisa regar. Enfia o dedo na terra uns 2 dedos de profundidade. Se a terra estiver fria e úmida, não precisa regar ainda. Se estiver seca e quente, regue. Esse teste do dedo na terra é coisa de quem aprendeu a cuidar de horta de verdade. Não precisa de medidor, não precisa de equipamento. Só precisa de atenção. Agora tem uma coisa que eu prometi lá no começo e ainda não falei. O momento certo do transplante. Isso é o detalhe que fecha todo o raciocínio. Muita gente compra as mudinhas de manjericão ou de tomate e planta no primeiro dia de sol que aparece. Parece certo, mas não é sempre. O ideal é fazer o transplante no final da tarde, quando o sol já está caindo e o calor do dia já passou. Isso dá tempo da muda se fixar na terra durante a noite, com mais umidade no ar, sem a agressividade do sol forte. Planta transplantada de manhã cedo ou ao meio-dia fica sob estresse logo de cara. Muitas não aguentam. E mais uma coisa relacionada a isso. Nos primeiros 3 dias depois do transplante, faça uma sombra leve sobre as mudas. Pode ser uma ramada improvisada com palha, com folha de bananeira, com um pano simples. Só uns dias para a planta criar raiz nova antes de enfrentar o sol cheio. Isso vale tanto para o tomate quanto para o manjericão. E essa adaptação mais suave no começo faz com que a planta pegue mais rápido, cresça mais forte e comece a produzir antes. Agora, para fechar o raciocínio do consórcio, deixa eu te mostrar como montar isso tudo junto num canteiro simples. Você vai precisar de um espaço que caiba pelo menos 2 pés de tomate e 4 de manjericão. Pode ser um canteiro de 1,5 metro de comprimento por 1 metro de largura. Nesse espaço, coloca 2 pés de tomate no centro, com 60 centímetros entre eles, e planta o manjericão nas bordas e em volta, sempre a 30 centímetros dos tomateiros. Com esse arranjo, você cria a cortina de cheiro que a gente falou. O cheiro sai de todos os lados. A mariposa não tem por onde entrar sem se confundir. Se você tiver um canteiro maior, é só repetir esse padrão. 2 de tomate, 4 de manjericão ao redor, 30 centímetros de distância. Funciona em qualquer escala, e se você já tem um canteiro de tomate plantado e quer começar a proteção agora, ainda dá. Planta o manjericão nas bordas do canteiro existente. Não é o ideal porque o tomate já está lá sem proteção desde o começo, mas ainda ajuda. A cada semana que passa com o manjericão crescendo, a proteção aumenta. Lembra de uma coisa: quanto mais velho o canteiro de tomate, mais chance de já ter ovo de mariposa ali. Então, se você plantar o manjericão em canteiro já velho, faz uma vistoria antes. Olha embaixo das folhas. Procura aquelas bolinhas pequeninhas, quase invisíveis, agrupadas em fileira. Se encontrar, tira a folha e elimina. Com isso, você começa o consórcio com a lousa limpa. Se você só guardar uma coisa desse vídeo, guarda isso.
O manjericão não substitui o cuidado. Ele é uma ferramenta de prevenção. Se a lagarta já está instalada, você vai precisar agir direto na praga. O cheiro do manjericão age antes. Depois que o bicho chegou, a situação é outra. Mas quando você planta certo, cuida direito, tira as flores antes de abrir, rega sem encharcar e faz o transplante no horário certo, a chance de ter lagarta no canteiro cai muito, e o tomate que você vai tirar dali vai ser limpo, bonito, sem furo, sem veneno. Tem coisa melhor do que chegar na horta de manhã e ver o pé de tomate carregado, vermelho, sem uma folha rasgada? É o tipo de coisa que faz a pessoa sentir que o trabalho valeu. Quem viveu na roça, ou quem tem pais ou avós que viveram, sabe o orgulho que uma horta bem cuidada traz. Não é só comida, é cuidado com a família. É saber o que está entrando na panela. É poupar dinheiro sem abrir mão de qualidade. E hoje você tem na sua mão uma técnica que o pessoal antigo usava sem saber o nome científico. Eles não falavam em consórcio, não falavam em repelência por volumiáteis aromáticos. Eles falavam que manjericão perto do tomate era coisa boa, que espantava o bicho, e estavam certos. A ciência hoje confirma o que a experiência de campo já ensinava. Não precisa de laboratório para entender. Precisa de observação, de atenção e de vontade de tentar. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você vai aplicar isso na sua horta ou já planta dessa forma e sabe que funciona, considere se inscrever no canal. Aqui a gente traz conteúdo do jeito que o pessoal da roça entende, sem enrolação, sem modismo, sem coisa que não serve na prática. Conteúdo para a vida de verdade, no quintal de verdade. Até o próximo vídeo.